Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Será que no domingão vai ter alguém aqui às 9h30 da manhã para me ver? Gente, a primeira live. Vamos ver se... Ah, entrou alguém. Quem será que entrou? Alguém tá me ouvindo bem? Tá funcionando? Porque eu não sei mexer muito bem nisso ainda, sabe? Tudo bem? Bom dia, boa noite. Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre como você lida com o diálogo interno, com o que você pensa, essas vozinhas que estão na sua cabeça, né? E agora, nesse momento que a gente está passando, né, aqui, a quarentena, esse confinamento, que aqui também no Japão também começou, e então, assim, mudou tudo, né? Mudou o nosso dia a dia, a rotina, os nossos hábitos, e com isso também a gente acaba tendo mais tempo. Ah, oi Wellington, tudo bem? Eu fazendo live aqui, não tô acostumada também a fazer, principalmente quando é live é pior ainda, né? A gente fica nervosa, não dá pra editar, é complicado. Mas vamos lá, eu tenho que me acostumar a fazer isso. Então, hoje eu quero falar sobre o diálogo interno, né? Essa vozinha que a gente tem dentro da cabeça que não para, e eu tô sentindo muito isso ultimamente. Ah, tá bom, tá bem? Então, tá legal. Se você quiser comentar alguma coisa, se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falar aqui, você me fala, tá? Então, com esse novo ritmo de vida que a gente está tendo, né? De ter que ficar em casa, horários diferentes, muitas pessoas estão sem trabalhar ou estão trabalhando de casa, e isso acaba mudando toda a rotina. E com isso também os nossos pensamentos, né? Márcio! Oi, Márcio, tudo bem? Que bom que você está aqui, boa noite. Então, com esse novo ritmo, né? Ficar dentro de casa, a gente acaba ficando sem fazer muita coisa. E o que acontece? Os pensamentos, né, começam a rodar, rodar, rodar. Aquela hora, aquele momento que você estava trabalhando e que você estava ocupado com outras coisas, você acaba pensando demais, pensando bobagens, pensando o que não deve ou o que você não quer pensar. E uma coisa. Oi, Lu, tudo bom? Olha, chegou a minha amiga lá do Brasil e que fez, olha, minhas alunas chegando. A Lúcia, minha amiga, ela é minha amiga do primário. Nós estudamos juntas desde a primeira série, né, Lu? E a Silvia, também aqui de Xiga, que também fez um curso comigo. Boa noite, Silvia, tudo bem? Fico feliz por vocês estarem aqui. Para mim tá sendo um pouco nervoso, assim, complicado eu fazer uma live, né? Porque a gente fica nervosa, a gente não sabe quem tá atrás, quem tá vendo a gente, então é complicado. Mas vamos lá, né? Tá todo mundo fazendo live agora, né? Então, vamos lá. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu venho sentindo muito. Oi, Lu! Então, é essa coisa que fica rodando na cabeça, sabe? A gente acaba tendo pensamentos, e principalmente porque pela situação mundial, é claro, não desmerecendo, né? Porque realmente nós estamos numa situação muito complicada e que vai mudar a história, né, do mundo, de todos os países. E são situações dolorosas, e eu espero que ninguém da família de vocês, ou amigos, ou as pessoas que estejam ao redor tenham passado por isso, de ser infectado pelo coronavírus,
né, de estar internado. Eu espero que todos estejam bem. Então, a gente acaba, nesse momento, a gente acaba absorvendo muita coisa, né? Muita notícia, o tempo todo falando sobre o coronavírus, e você abre as redes sociais, também tá bombando, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook, onde quer que seja. E por mais que você não queira, você acaba vendo, né, e lendo, porque a gente precisa estar informado também. Só que aí a gente acaba que às vezes exagerando, né? É claro, tem a insegurança, nós temos o medo, né? Porque realmente é uma coisa muito séria e que envolve vidas. Então é uma coisa assim de estar preocupado, né? Então a gente precisa estar informado, a gente precisa saber como se prevenir, né? Então realmente é uma coisa que exige muito do nosso mental, né? São coisas que a gente nunca parou para pensar e agora a gente tem que estar pensando. Mas, como eu disse, eu estava sentindo muito isso, esse cansaço mental, muitas vozes na cabeça, muita crítica, muita medo, ansiedade. Então, eu queria falar sobre isso hoje. E no final eu vou ensinar aqui uma técnica que eu uso dentro do método Agendologia, de escrever para você aliviar isso. A Silvia está dizendo que sim, só se fala disso e é ruim, absorvemos muitas coisas negativas. Henry, boa noite, meu querido, como você está? Obrigada por estar aqui, seja bem-vindo. A Jenny, minha irmãzinha querida, paz do Senhor para você também. Então, gente, como eu estava falando, né? Esses pensamentos que ficam rodando são. Hoje eu quero explicar uma coisa da neurociência que pode te ajudar a lidar com isso, né? Porque às vezes a gente acaba sofrendo demasiado, demais. E se você souber as causas ou, por exemplo, o funcionamento como o seu cérebro funciona, você pode sofrer menos, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa sobre o cérebro, né? Eu não vou falar muita coisa específica, muita coisa de ciência aqui, senão fica muito chato o assunto, né? O papo. Mas assim, é legal você ficar sabendo para você se proteger da sua própria mente. Porque, primeira coisa, nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos seres muito maiores, nós temos um espírito que ele não sofre, ele é perfeito, entendeu? A mente é que acaba complicando tudo, né? Então, quanto ao funcionamento do cérebro, o cérebro ele funciona, ele deduz as coisas com base em experiências passadas, né? Então ele tem ali um arquivinho na cabeça, várias pastinhas, e se ele vai procurar uma situação parecida com a que você está vivendo no momento, e erroneamente, porque o cérebro ele é muito eficaz, porém ele não é inteligente. A mente, imagina assim, que o cérebro é um computador, e você que está teclando ali, você a mente, é isso, é o que manda, é o que quer fazer as coisas, que pensa, né, que decide. Então, o cérebro ele faz tudo ali no automático dele. Então, se ele vê muita coisa de medo, de ansiedade, de morte, ele vai buscar lá atrás fatos ou experiências que ele já teve, que você já teve, e ele coloca tudo no mesmo balaio de gato. É tudo igual para ele, né? Então, aqui o que eu sugiro para vocês que nesse momento, acho que muitas pessoas já estão falando sobre isso,
é não consumir muito, não assistir muito, não ficar muito ali o tempo todo assistindo as notícias, porque isso é cientificamente comprovado, porque o cérebro ele absorve muita coisa através da visão. O visual é muito forte. 55% do que ele acha que é verdade vem através da visão. Então, se ele olha para uma coisa, aquilo grava na mente dele, olha só, grava no cérebro e ele não sabe distinguir se é verdade ou não, se é certo, se é errado, se é demais ou se é exagerado ou não. E quem vai ter esse discernimento é a mente, né? E eu digo mais, não é a mente, é o espírito, né? Então, mas vamos falar agora aqui no âmbito mente e cérebro, tá? Na posição de cada um, né? A mente seria como o chefe e o cérebro seria o funcionário. Então, muitas vezes a gente deixa o funcionário, que é o cérebro, tomar conta da cabeça, né? E isso acaba gerando ansiedade, estresse, medo, né? Pânico. A pessoa fica... Nossa, me some todas as palavras. Ela fica depressiva, né? Ela acaba se culpando, achando que a culpa é dela, que ela não é capaz de fazer as coisas, né? Então, muito cuidado com isso e entender, né? E domar esse cérebro, essa maquininha que fica rodando aqui, né? Sem parar. E, então, como hoje eu estava falando, aqui, Karina Ferreira, boa noite, seja bem-vinda, bom dia se você estiver no Brasil. Eu queria saber de vocês, gente, aqui, como que eu falo? Como é que... Gente, as palavras não me vêm na cabeça, sabe? Aqui, desculpa, eu penso em japonês, em português, tudo junto. Interajam comigo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para falar? Alguém tem essas vozinhas aí, estão rodando demais na cabeça, a cabeça tá cheia, vocês estão sentindo cansaço mental com isso? Falem comigo aqui, gente, por favor. Senão eu vou ter que ficar falando o tempo todo sozinha. E outra coisa que é uma característica do cérebro também é que ele não consegue imaginar uma coisa que ele nunca viu, que ele nunca experienciou, ou seja, que você nunca experienciou. Por isso que isso eu sinto muito quando eu faço as atividades do método, agendologia, e que é uma coisa, eu acho que é uma dificuldade de todo mundo, é você imaginar o seu futuro. Bom dia, dona Lucy, tudo bem com a senhora? Então, imaginar um futuro que você nunca viu é difícil para o cérebro, porque ele nunca experienciou isso. Por isso que essa é uma das dificuldades das pessoas que, quando eu ensino o método, né, é uma coisa, porque como é que ele vai pensar numa coisa que ele nunca parou para pensar ou ele nunca viu? Por isso que é difícil as pessoas saberem o que elas querem da vida ou imaginar com detalhes. Às vezes todo mundo tem uma ideia meio que vaga, né? Lá na frente, como ela quer ser, como que ela quer ficar, o trabalho que ela quer ter, a vida que ela quer ter no futuro, mas a gente às vezes é difícil de imaginar isso com detalhes. Por quê? Porque o cérebro não tem nada para comparar, ele não tem nada no passado, ou seja, na cabeça, para comparar e conseguir imaginar isso. Então, por isso que é importante a gente experienciar muita coisa para saber o que quer, o que não quer, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? O assunto de hoje é sobre as vozes, né? É esse disquinho quebrado que fica rodando na sua cabeça. Então, como
A Silvia Nakamura está dizendo um pouco sim, devido ao governo dizer não estoca, mas em compensação não podemos sair, evitar pelo menos. Não pode sair, evitar pelo menos. Boa noite, Edson. A Silvia está falando. Outra coisa, se for comprar certos produtos e um por pessoa, e precisamos de mais de um por família. O X da questão é como faz isso? Cansa. Sim, a gente tem, né, Silvia, as dificuldades práticas realmente do dia a dia aqui, né? De você não poder estar circulando, saindo livremente, fazendo aquelas coisas que você antes fazia sem se preocupar, sem pensar, né? Isso, na vida prática, a gente tem muitas coisas que nós vamos ter que nos adaptar de agora em diante, né? Adaptar. Mas hoje, então, o foco aqui seria como é que você pode estar em paz, paz de espírito, paz mental, nesse período difícil. Porque se você conseguir controlar um pouco a sua mente, que não para de falar, você pode tomar decisões mais certeiras, mais precisas no seu dia a dia. Você vai poder melhorar o seu relacionamento com as pessoas que estão na sua casa, né, junto com você, com filhos, com o parceiro, com a parceira. Então, foque em cuidar da sua mente, do que você está pensando no momento. Então, como eu estava dizendo, o cérebro, ele fica apavorado com o que ele não conhece, com o que não tem ali no arquivo dele. E o vírus, coronavírus, hoje, a situação que nós estamos vivendo, é uma coisa totalmente nova para o cérebro, né? Ele não... para nós mesmo, né? Então, é difícil para ele lidar com isso. Ele não tem soluções prontas na cabeça para resolver esse problema que a gente está vivendo. Resolver o problema que eu digo, como é que eu vou sair de casa, ir no supermercado, eu preciso de tal coisa, mas está em falta. Coisas práticas que estão aqui ao nosso redor, né? A nossa vida diária. Então, o cérebro, ele fica em pânico. E aí fica rodando. Eu tenho que resolver isso, Como é que eu vou fazer isso, né? E você acaba indo buscar também muita informação, muita resposta para suas dúvidas nas mídias, né? Na televisão, na internet. E isso acaba te dando um cansaço mental. E a gente sabe, gente, que agora o mundo não será mais o mesmo. Então, como é que vai ser esse futuro se a gente nunca experimentou ele, né? Não dá um medo, uma aflição? Como é que vai ficar meu trabalho? Será que eu vou conseguir outro trabalho? Principalmente aqui no Japão, as pessoas trabalham muito em fábricas, né? E muitas das fábricas estão parando agora. Como é que eu vou ficar, né? A situação dos brasileiros aqui é muito insegura. Eu sei que no Brasil também mas nós temos, eu acho que problemas um pouco diferentes, né? Situações diferentes. Então, e fica essa ansiedade, esse medo rodando na cabeça. Aí, hoje é uma coisa uma dica, ou seja, um conceito que eu acho que pode ajudar a aliviar um pouquinho essa ansiedade. É que o fato em si, eu sei que o coronavírus é uma coisa muito séria, é perigoso e tal, mas se você vê o fato, é um fato, ele não é nem bom nem ruim, ele é neutro. Qualquer coisa na nossa vida, o que acontece? Até uma morte, é difícil falar disso, e principalmente para as pessoas que perderam alguém, né? Mas é o ciclo natural da vida. Morrer faz parte de viver, né? Então, essa dualidade, é como a moeda tem os dois lados da moeda, né? Não existiria luz
se não houvesse sombra. Como é que você ia saber que isso que está claro é luz se não houvesse a escuridão, né? Como é que você sabe se é calor se você nunca experimentou o frio, né? Então, assim, tudo, na verdade, tudo é neutro. Nós é que damos a cor, nós é que vemos através do filtro que nós temos, se o fato é bom ou ruim, né? Então, gente, não tô querendo dizer que o coronavírus é normal, é fácil, é bom, nada disso, mas eu quero que vocês entendam para vocês entenderem assim, com mais objetividade, aqueles pensamentos que estão exacerbados, exagerados dentro da sua cabeça, tá? Então, o primeiro conceito aqui é que o fato é um fato normal, neutro. E nós, dependendo do nosso estado emocional, da nossa situação, até financeira, né, emocional, nós é que damos o tom, né, um tom de negatividade ou um tom de positividade, né? E o outro fato é que nós não temos controle sobre muitas coisas na nossa vida, né? O coronavírus, por mais que nós queremos, nós oramos, nós desejamos que ele acabe rápido, né? Que seja banido. Nós temos que... A gente, se for pensar racionalmente, friamente, a gente sabe que ainda a gente tem um bom tempo pela frente e talvez o vírus em si ele não vai desaparecer. Nós é que vamos ter que adaptar-nos para conviver com ele, né? E criar anticorpos e vacina também, é claro, para que nós possamos sobreviver a esse vírus, que esse vírus não tenha mais nenhum efeito sobre nós. Então, nós não temos controle sobre muitas coisas. Para pensar na sua vida o que você tem controle. Nem dos nossos filhos, nem filhos, a gente quer controlar os filhos, mas a gente não pode. Quer controlar o marido, né? Mas também não pode, a gente não consegue. E é aí que começa as desavenças, né? Aí que começa as discussões e tal. Então, pensa, o que você pode controlar? A gente não pode controlar o tempo, não pode se chove, se tá sol. A economia também nós não podemos controlar. Nem o nosso peso a gente não consegue controlar, não é verdade? Mas tem uma coisa que a gente consegue controlar, que são os nossos pensamentos. Porque existe como eu posso falar? O ser maior, né? Que tá dentro da gente. Só que a gente, às vezes, a gente não consegue olhar para ele na correria do dia a dia, por falta de conhecimento, por falta de prática, de nos interiorizar e entender que nós somos muito mais do que isso, do que os nossos pensamentos. E é por isso que nós podemos controlar os pensamentos, né? Então, porque são os pensamentos que geram as emoções. E nesse momento, por exemplo, quais são as emoções que nós temos agora? Medo, pânico, ansiedade, insegurança, não é mesmo? Então, e essas emoções, elas acabam gerando ações que às vezes não é legal pra gente, né? Você falar de uma forma que você não gostaria com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você ficar irritada, nervoso, querer chutar o pau da barraca. Isso tudo são ações que foram movidas por uma emoção, que veio de um pensamento. Mas esse pensamento, será que ele Será que você conseguiu ver ele na neutralidade? Tipo, vendo ele de fora, assim, e não no calor das emoções? Então, e também tem a gente faz ações que geram emoções também ruins, né? A gente acaba fazendo uma coisa e aí gerou uma sensação, uma emoção de culpa, né? E aí te faz pensar em coisas negativas novamente. Então isso fica girando, é um ciclo vicioso, né? São padrões mentais que não param. E você... Então aqui o legal seria você perceber isso quando você estiver
tiver um disco quebrado aí rodando na sua cabeça, você observar de fora, você perceber que você tá entrando nesse ciclo, né, vicioso. E aí você entender que você não é esses pensamentos. E você entender que você pode cortar eles, né? Você pode cortar os pensamentos. Mas eles não param de vir, porque eles estão no subconsciente. E a gente não tem como parar o subconsciente. A gente pode parar o consciente, que é a parte racional. Que é falar, não vou pensar nisso agora, não vou... Mas o subconsciente, a gente não tem acesso a ele. Por isso que é difícil de não parar de pensar nas coisas que a gente não quer. Então, mas você não é os seus pensamentos, tá? Você é uma pessoa, você é um ser muito maior. E agora eu quero falar também de um outro conceito, que é escrever, né? Que tem tudo a ver com o que eu faço, né? Tem tudo a ver com o agendologia, que é você escrever na agenda, para ter clareza dos seus pensamentos, para colocar o que está invisível na sua mente, visível no papel, e assim você poder tomar uma decisão mais de acordo com o que você quer, com o que o seu coração quer. Então, escrever é importante e é essa a prática que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Tanto é importante que eu não sei se vocês conhecem uma terapia que se chama journaling, em inglês, de jornal, journaling, né? Journaling, que é você escrever no papel tudo que tá passando na sua mente. E isso te ajuda. E quais são os benefícios de você escrever? E não precisa escrever bonito, não precisa parar para pensar como é que eu vou formar a frase. Não, tudo que estiver passando na cabeça, você vai escrevendo, pode escrever de qualquer jeito, sabe? Bem arrastado. Ninguém vai precisar ler, nem você não precisa ler. É só você, o ato de você soltar isso para fora é o que funciona nessa terapia do journaling, né? Inclusive, eu faço e eu vou deixar isso para um outro vídeo para explicar como é que eu faço. Então, hoje já é comprovado cientificamente que escrever faz bem, acalma, abaixa a ansiedade, o medo, né? E você vê com clareza aquilo que está passando na sua mente. E hoje eu quero falar também desse livro aqui, é do Japão, tá, gente? Mas é para vocês verem a importância que é escrever. Esse aqui se chama Suguroku Noto. Já tentei até 2 livros aqui já. E ele ensina a você colocar no papel os seus pensamentos e de que forma. Suguroku, sabe o que é? Um joguinho aqui no Japão, de tipo joguinho de tabuleiro. Nair Hosaki, boa noite, seja bem-vinda. Então, aqui como o Suguroku é aquele jogo tipo banco imobiliário, sabe? Então você vai, deixa eu pôr bem aqui bem pertinho para vocês verem. Você vai escrevendo tudo o que tá passando na sua cabeça e vai fazendo assim, ó, casinha, quadradinho, tipo aquele jogo de tabuleiro com dado que você vai avançando as casas, né? Então, assim, você vê que como que é, então, assim, a importância e como os japoneses, eles sabem disso, eles percebem o benefício que tem escrever. Tanto que já são dois livros da mesma série, né, do Suguroku. E hoje eu quero mostrar o que eu faço quando eu tenho alguma coisa que está encasquetando na minha cabeça, né, alguma coisa que está me incomodando, um pensamento que eu sei que não é meu. Mário Cano, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos falando de como lidar com os pensamentos que estão na nossa cabeça, que não para de rodar, né? Principalmente nessa época de confinamento, de quarentena, você fica em casa sem ter o que fazer e acaba pensando no que não deve. Não conheço essa terapia. Depois, quando você tiver Ah, tá, eu vou explicar sim. Se você quiser, Nair, você pode ir na minha página, Agendologia, aqui do Facebook mesmo. Eu tenho também no Instagram. E eu tenho alguns vídeos no YouTube explicando sobre a terapia
O journaling é outra terapia. A minha terapia é da agenda. Você usar a agenda para se conhecer melhor, para você se organizar, para você parar de se culpar de não ter tempo para fazer as coisas, para você seguir os seus sonhos, colocar em prática os seus sonhos, para te dar mais autoconfiança, para autoestima, né? E para você acreditar em você e que você pode sim realizar tudo aquilo que você sonha, tá? Mas hoje nós estamos falando sobre como você vai então aliviar, eu diria, aliviar um pouquinho. Luciane, boa noite, tudo bem, querida? Minha aluna também, né, participou de um workshop meu. Então, como é que você vai fazer isso, né? Como você pode aliviar esses pensamentos com a escrita? Gente, assim, eu era assim, eu acreditava que escrever pra quê? Eu já tenho na minha cabeça, eu já sei o que eu tô pensando, pra que eu vou escrever? E escrever vai me adiantar de alguma coisa? Vai resolver o meu problema? Mas, gente, resolve. Eu convido vocês a experimentarem fazer isso, escrever aquilo que tá na sua mente. O que tá te incomodando? O que tá rodando aí na sua cabeça que não para e você não aguenta mais, não vê solução para isso e tá aí te atrapalhando e por causa disso ocupa o espaço da sua cabeça, da sua mente. E em vez disso você deixa de pensar em coisas mais interessantes, mais importantes, como nesse momento cuidar da sua família, dos seus filhos, criar um ambiente mais agradável, e se você trabalha em casa, ter um tempo de produtividade melhor, mas com esse pensamento na cabeça não dá, né, gente? Não dá, a gente acaba sentando no sofá, ligando a televisão e assistindo Netflix. Mas eu não assisto Netflix exatamente porque eu sei que muita coisa entra pelo olho, né? Muita informação que eu não quero consumir, entra pela visão, então eu evito já de assistir também. Mas, voltando ao assunto aqui, a prática, gente, eu convido vocês a tentarem pelo menos fazer isso, tá? E exige um pouco de prática, no começo você vai ficar acanhada, vai ficar pensando, o que eu posso escrever? Não tenho nenhuma ideia do que escrever. Mas tenta, porque isso funciona, não sou eu que tô falando, vocês podem procurar os benefícios da escrita. Vocês podem procurar sobre journaling, escrito em inglês, eu não sei como se fala em português, mas essa prática de você estar escrevendo tudo que se passa na sua cabeça, sem julgamento, sem querer escrever uma composição, uma redação, simplesmente escrever o que está passando na sua cabeça, tá? E aqui eu vou ensinar como é que eu faço isso. Então aqui tá, ó, gente. Hoje é live, é tudo na mão, tá? Se fosse um vídeo, eu ia fazer direitinho, bonitinho na máquina, na máquina. Eu ia fazer bonitinho ali um print. Aqui você vai colocar então o título do seu problema, tá? Por exemplo, coronavírus. Você pode pôr aí, coronavírus. Esse coronavírus não sai da minha cabeça. Aqui no canto, nesse cantinho aqui primeiro, você vai colocar só os fatos. Coronavírus, o que ele é, né? O que eu posso pôr dele? É perigoso? Não, ele tá matando muita gente, tá tendo uma pandemia no mundo inteiro, crise econômica, quarentena, tudo que for referente ao coronavírus, mas aqui o fato em si, sem tirar nem pôr, simplesmente o que é o coronavírus, tá? Então você vai escrever tudo o que vier na sua cabeça sobre o assunto. Se for sobre o seu marido, se você quiser reclamar, se as atitudes, o comportamento do seu marido não tá legal dentro de casa, então você coloca aqui o nome do seu marido, né? Maridão. O que ele tá fazendo que tá te irritando? Tá dormindo no sofá? Tá roncando? Tá te atrapalhando? Tá falando demais? O que ele tá fazendo que te irrita? Que não deixa isso sair da sua cabeça, né? Então, vá colocando aqui aquilo que te incomoda. E depois, o segundo passo é esse.
o que a minha mente está falando sobre isso, né? Aqui você vai colocar as emoções e não o fato em si, mas o que você sente em relação a esse fato. Então, se é sobre o coronavírus, ai, que medo, ai, que dá muito medo, é horrível, eu não quero pegar, eu tenho medo. Sabe, vai colocando aquilo que você sente em relação a esse fato, tá? Se é o seu marido, ele me irrita, ele me enche o saco, não aguento mais, fala demais, tá? Você vai colocar aí o que você sente, tá? E o terceiro passo, depois que você colocou a sua opinião, né? O que você tá sentindo sobre o fato, você vai... É legal você fazer em 3 cores diferentes para você diferenciar um do outro, tá? Aí aqui nessa terceira coluna você vai pôr o que o seu coração fala. O coração aqui é o que você, o eu verdadeiro, o seu eu verdadeiro, não é nem a mente. Oi, Yudi, tudo bem? Que bom que você tá aqui, seja bem-vindo. O Yudi, meu amigo já de muito tempo, né? Dos cursos de PNL. Que bom que você tá aqui. Nós estamos falando em como lidar com o nosso diálogo mental, né? O que fica rodando na nossa cabeça. E aqui no terceiro passo, você escreve com uma outra cor. Como eu disse que hoje eu disse sobre o conceito da dualidade, que um fato, ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. Então, se você colocou aqui emoções ruins, ou se você está pintando esse fato como um fato ruim, agora veja o que você pode tirar de bom dele, né? O que ele pode ter de bom nesse fato. Muda o foco, vira a moeda. Veja o lado bom. Se estava vendo só o lado ruim, vira a moeda e vê o que você enxerga de bom nesse fato. E no caso aqui, isso vem de dentro de você, vem do seu eu superior, do seu espírito, né? Então, o que você pode ver de bom no fato do coronavírus, apesar dele ser aterrorizador, de causar muitas mortes? O que você pode ver de bom nele? E eu sinto muito isso na diferença entre como as pessoas do Brasil e as pessoas do Japão estão encarando o coronavírus. Aqui no Japão, na verdade, nós não entramos agora está em estado de emergência, mas não é uma emergência, não é aquela coisa que tem em outros países que tem multa, que vai preso, que o pessoal pega, sabe, que vai lá, pega a força. Aqui nós estamos em estado de emergência, mas tá todo mundo saindo na rua. Mas aqui, então, para você ver que cada país tem um paradigma, tem uma crença, uma forma de ver a situação, as coisas. Tem gente aqui que estão falando que esse coronavírus aí não é tudo isso. E também porque aqui não está tendo muitos números de mortos. Pode ter números de casos infectados, mas não de mortos. Então, a forma como as pessoas, os japoneses, estão encarando o coronavírus, talvez seja diferente do pessoal do Brasil, porque eu tô acompanhando o noticiário tanto do Japão como do Brasil, e você vê essa diferença de pânico, né? Então, aqui eles estão muito mais preocupados com trabalho, com desemprego, com leis, sabe? Não que seja certo, tá, gente? Eu não tô aqui pra julgar o que é certo ou o que é errado. É tudo neutro. Olha lá, hein? Tudo neutro. Você vai colocar a lente ali, você vai ver a cor que você quer no negócio, tá? Então, voltando ao assunto. Você colocou todas as suas emoções aqui no meio. O que você tá sentindo com relação a isso? Que você sente agora? É raiva? É irritabilidade, é nervosismo, você não saber como lidar com isso. Quais são as emoções que vêm aqui quando você pensa nessa coisa? Pode ser uma pessoa, sabe, qualquer coisa que estiver te incomodando. E você lembrando que esse fato, ele é neutro, e você vendo o quanto a sua lente está aumentando
a situação, o fato, você pode agora, você sai de si, sai dessa mente doida que fica rodando, sai dela e olha como uma pessoa, como você é verdadeiramente. O seu espírito, você é perfeito como você é. O seu espírito, ele tá, o estado natural do nosso espírito é felicidade, é amor. O espírito, ele não tem nada de defeito, ele não é incompetente, ele não precisa como eu posso falar? Ele não precisa de elogios, ele não precisa de nada, se apegar em nada, porque ele sabe que ele é perfeito. Ele está acima de tudo, ele é amor. É isso que nós somos. Só que a mente entra para atrapalhar com um monte de coisa, né? Então, para pensar, olha as coisas aqui, esse fato friamente, olha racionalmente, tirando as suas emoções. E aí você vai encontrar coisas interessantes e legais e positivas num fato que pode, no momento, ser negativo para você. Por exemplo, o fato do coronavírus, né? Você tem que estar de quarentena em casa e a gente vê muitos problemas, né, dentro de casa. Mas você pode ver o lado bom, que agora você vai ter tempo para fazer aquilo que você nunca teve tempo para fazer, né? Você pode... Jaqueline, tudo bem? Como é que você está? Tá no Brasil? Tá no Japão? Como é que tá? Tudo bem? Então, nossa, o que eu tava falando? Então, do fato do coronavírus. Pensa friamente nele, racionalmente. Ele tá sendo... Porque vê o lado bom da situação. Você tá podendo ter tempo de começar aqueles projetos que você nunca começou. Pode ser ler um livro, começar um curso online, pensar na sua vida, fazer aquela meditação que você nunca tem tempo. E meditação é difícil, hein, gente? Oi, tá no Brasil, tudo bem? Então, eu vejo os seus posts lá, hein? Só coisa boa, hein? Delícia. Então, qual que é o lado, então, bom que você pode tirar dessa situação que nós estamos agora? Se interiorizar, se conhecer melhor, olhar para dentro de si. E olhar para dentro de si não é fácil, né, gente? Não é fácil. Isso vai te ajudar a olhar dentro de si. Olhar dentro de si é ver o que tá passando aqui dentro da sua cabeça, tá? Então, você olhando friamente, olhando de fora das suas emoções, começa a ver então, outra coisa. Eu tô dentro de casa aqui, não tô aguentando mais minha família, meus filhos, meu marido. Eu amo eles, mas não tá dando, tudo tá me irritando. Muda o foco. O fato é o mesmo, só muda o ângulo de ver, né? O que eu posso fazer hoje para mim ter um dia agradável, sem discussão, sem eu me irritar com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos? O que eu posso fazer? Pode ser uma coisa mínima. É uma coisa mínima que vai mudar o seu dia. Não precisa pensar muito, não precisa elaborar, ter estratégias muito sofisticadas, não. É só uma coisa. O que eu posso fazer? Um pequeno passo para mim, para eu poder passar bem o dia, tá? Então, aqui na terceira coluna, você vai mudar o ângulo de ver a situação do coronavírus, por exemplo, né, nesse exemplo, e ver o que você pode tirar de bom. Mais tempo para você, mais tempo para pensar na vida, mais tempo para conviver ter tempo de qualidade com a sua família, mais tempo para cozinhar, para fazer o seu hobby, aquilo que você nunca conseguiu fazer. É tempo para você se reinventar, se adaptar a esse momento atual, né? Então, e é isso, gente. Então, eu espero que... Isso aqui eu uso sempre, quase todo dia, quando eu abro a agenda e quando eu tô escrevendo e eu percebo que eu tenho alguma situação que tá me incomodando, que não sai da minha cabeça, tá encasquetado e tá rodando. Pode ser uma coisa que uma pessoa me falou, uma atitude de alguma pessoa que eu peguei, que as minhas lentes viram de uma forma negativa. Uma palavra que o meu marido, ou meu filho, minha filha falaram pra mim e eu me irritei. Então, quando aquilo fica ali rodando, repetindo na sua cabeça,
Então eu quero me livrar disso, porque eu sei que são as minhas lentes que estão vendo dessa maneira. Então eu faço esse exercício. Você pode usar para tudo. Tudo que tá na sua cabeça te atrapalhando, te enchendo o saco. Faça isso. Aqui o fato, sem tirar nem pôr, sem enfeitar, sem dramatizar. Aqui sim você vai dramatizar com aquilo que tá na sua cabeça, suas emoções. E aqui você vai sair, você vai do seu eu superior, tá? Seu espírito, você vai ver de fora. Calma lá que a situação não é bem assim. O que é que eu posso ver de bom? Veja com amor. Veja o que você pode ver de bom na situação. Isso vai te ajudar muito a passar esses dias difíceis que a gente tá tendo, tá ok? Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Foi a minha primeira live aqui no meu canal e eu tava super nervosa pra fazer isso. E eu fiz esse exercício também de por que eu quero fazer a live e foi isso que me deu força, me deu coragem pra estar aqui falando com vocês. Esquecendo de todo aquele negócio que eu tenho na cabeça. Ai, minha forma de falar, meu jeito de gesticular, e se eu falar errado, se eu esquecer uma palavra, e será que eu sou boa o suficiente para falar sobre o assunto? Tudo isso, eu tenho medo, mas eu consegui fazer, porque eu fiz esse exercício, tá ok? Eu espero que isso ajude vocês a enfrentar esse momento difícil que a gente tá vivendo, e a levar isso para a vida toda, para você ter mais clareza, tirar daqui tudo que tá rodando, colocar no papel e conseguir ver de forma mais racional, mais tranquila, de fora, tá ok? E quem quiser, se vocês gostaram da live, por favor, me ajudem a espalhar isso. Eu quero divulgar o método japonês, a gendologia, para todo mundo que quer viver bem consigo mesmo e que quer correr atrás dos seus sonhos, que sabe que não é só essa pessoa, esse ser limitado. É aquela pessoa que acredita que tem aquela força dentro de si, mas não sabe como pôr para fora. Então, por favor, se vocês conhecem alguém que se interessa pelo assunto, por favor, me ajudem a compartilhar, dê um like, tá ok? E quarta-feira, dia 22, eu vou estar fazendo um outro live às 8h30 da noite aqui no Japão e 8h30 da manhã no Brasil, um pouquinho cedo para quem tá no Brasil, mas é o horário que nós temos aqui no portal Mie. E eu vou falar sobre dicas vencedoras na época do coronavírus, alguma coisa assim, tá ok? E é uma continuação do que eu tô falando aqui agora, tá? Então, se vocês se interessarem, quarta-feira, às 8h30 da noite no Japão e 8h30 da manhã no Brasil. E eu espero que vocês fiquem bem e eu vou tentar fazer mais lives, tá ok? Um beijo! Sayuri entrou! Eu terminei a live, mas você pode ver aqui que vai estar gravada na minha página, tá ok? Um beijo, foi muito bom ver vocês. Nair, muito prazer. Edson, que foi quem abriu muitas portas para mim, Edson, e também eu agradeço porque eu tô conseguindo fazer essa live, porque você me deu um empurrão. Muito obrigada por me ajudar. Beijos, Lu! Aparece aí quarta-feira, dia 22. Quando tiver outra live, peraí, que eu deixei pular aqui alguém me falou alguma coisa. Me avisa, Nair diz, me avisa a hora que começar a live. Eu vou avisar, tá? E eu espero ver vocês mais aqui novamente. Foi um prazer, foi muito bom entrar em contato nessa época que eu não tô tendo muito contato com pessoas também. Elevou minha energia, fiquei feliz de falar com vocês. E tenham um bom domingo para o pessoal do Brasil. E amanhã, para o pessoal do Japão, eu espero que vocês comecem a segunda-feira bem, com a mente mais leve, mais calminha. Quando você começar a ver o disco rodando, já corta ali. Se você não souber como cortar, faça esse exercício que não demora muito. Experimente, vocês vão ver que vale a pena, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!
Tchau, Lu! Dona Lucy!